ao painel de abertura, onde teremos como palestrantes Suas Excelências o presidente do Tribunal Constitucional Alemão, Stephen Harbert, e o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Luiz Roberto Barroso. Convidamos ainda o professor Ricardo Campos para compor a mesa. Neste momento, passamos a palavra ao professor Ricardo Campos, da Goethe Universität. Bom dia a todos. Eu vou me dar aqui o luxo de pular a parte de cumprimentos às autoridades, ao público, mas vou fazê-lo brevemente, de forma direta, em nome do ministro, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. E gostaria de falar agora aqui rapidamente, antes de passar a palavra para o presidente do Tribunal Constitucional Alemão, agradecer a confiança do presidente Beto Simonetti, do nosso eterno presidente Marcos Vinícius, do meu amigo Rony Preuss, que tem revolucionado a escola da magistratura, da advocacia, e já começar com alguns agradecimentos importantes que a gente conseguiu nesse evento, junto com a ESA Nacional, convidar os diversos setores da sociedade brasileira e alemã. Então, a gente tem aqui diversos representantes, não só da academia, não só da advocacia, não só da magistratura, não só do Ministério Público, mas também de setores econômicos importantes, né? E queria ressaltar aqui alguns desses setores. A gente tem aqui o presidente do Einstein, representando a digitalização da saúde, o Sidney, a quem eu cumprimento. Temos representantes da indústria, do comércio eletrônico e das várias áreas produtivas, setores produtivos do Brasil e da Alemanha. E agradecer também os apoiadores, primeiramente da Uninove, que é uma parceira aqui com a pós-graduação. Eu agradeço em nome do CAPES, que foi um dos que inicialmente já acreditou na gente e fechou essa parceria. Ricardo Couto, agora sim da magistratura, do Rio de Janeiro, o Colégio Notarial do Brasil, o TikTok, o Fórum Brasil German Space, uma iniciativa do ministro Paulo Guedes e Frederico Volli, e, como ressaltado pelo Rony Preuss, também o grupo JIF, que foi realmente quem acreditou na gente desde o início e possibilitou a gente ter hoje uma infraestrutura diferenciada num evento em que a língua não é tão próxima da nossa. Então, fica aqui o agradecimento. E, como coordenador acadêmico do evento, eu gostaria só de ressaltar por que escolher a Alemanha. A gente tem uma tradição de fazer eventos em países com uma proximidade linguística maior com o português, e, de repente, agora a Alemanha, em que, de fato, a língua passa a ser uma barreira comunicativa. E a gente, como a Paula Weiss ressaltou, existe uma cooperação muito grande entre Brasil e Alemanha, né, desde a imigração, mas a gente, se olhar para o setor jurídico, a gente tem uma cooperação extremamente profunda de troca cultural, jurídico-cultural, de influência Brasil-Alemanha. E aqui gostaria de ressaltar o papel do ministro Gilmar Mendes, que no meu tempo de graduação eu já li os livros dele, inspirando, trazendo para a gente todo o ensinamento do direito alemão, e construiu uma escola de direito, várias gerações. E eu queria agradecer ao ministro Gilmar por ter começado essa dentro do direito constitucional. Outros vieram antes, mas de forma tão consolidada. Eu gostaria de ressaltar o papel do ministro Gilmar Mendes. E por que Frankfurt? E aqui, já fechando, para passar a palavra para o presidente do Tribunal Constitucional alemão. A gente tem na Europa, e agora a gente começa a ver no Brasil, uma cristalização muito clara de regulação de serviços digitais. E isso não começa apenas agora com o que a gente chama de efeito Bruxelas, né, com o plano europeu. A gente também tem aqui hoje talvez um dos maiores nomes do direito digital, o professor Hofmann Riem, que foi vice-presidente do Tribunal Constitucional Alemão, tem obras publicadas no Brasil, também traduzidas para o português, e que influenciou uma geração na Alemanha do direito digital, da digitalização e do direito. E a gente tem em Frankfurt o início, por exemplo, da tradição da proteção de dados. A proteção de dados europeia surge aqui com um professor chamado Spyros Zimitis, que escreveu a primeira lei, a Lei de Hessen,
na década de 70, influenciou outros estados, a Lei Federal de 77, a reforma da lei do início da década de 90 e a Diretiva Europeia de 95. Então, fazer esse evento aqui, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o tema da digitalização, para mim é quase que uma arqueologia jurídica de influência do direito alemão no direito europeu e também de trocas bilaterais entre a cultura jurídica brasileira e a cultura jurídica alemã. Gostaria de desejar a todos um excelente evento e já passo aqui a palavra ao presidente do Tribunal Constitucional Alemão. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, Sr. Campos, organizador do evento, presidente do Conselho Federal da OAB Simonetti, senhora Sayuri Ottoni, senhores Duarte, Schultz, Gilmar Mendes, Hoffmann Rim, colegas e ex-colegas e, além do mais, presidente Barroso, ministro, a todos o meu profundo agradecimento por me terem convidado a este evento. Quando recebi o convite, que me foi lançado há alguns meses, eu espontaneamente eu aceitei o convite. Por um lado, o assunto que vamos trabalhar hoje, digitalização e democracia, é uma das grandes questões da humanidade, uma das maiores questões contemporâneas. Digitalização e democracia. Por outro lado, aceitei o convite pelo fato de termos relações históricas, laços históricos entre o Brasil e a Alemanha. Se eu posso resumir, ou seja, expressar esse laço, eu diria, quão importante são os estudos comparativos, principalmente nas decisões do Tribunal Constitucional Alemão. Nós comparamos processos jurídicos, decisões de sentenças, não só na Europa, mas também no Brasil, com o que nós fazemos no nosso tribunal. Essa comparatística é de fundamental importância e, por isso, abrimos os horizontes para além da Europa, para além do oceano e damos muita atenção ao que acontece no Supremo Tribunal Federal. Por isso, me alegro sobremaneira de saudar aqui ao meu lado o presidente, professor e ministro Luiz Roberto Barroso, meu colega, meu par no STF. Congratulações e parabéns por ter sido nomeado e eleito presidente do STF e desejamos sucesso, prudência para os próximos anos, para os próximos 2 anos, em que vai ocupar a presidência. Olha, para além dos estudos comparativos, dos comparados, nós temos muitas ligações entre os nossos países, na academia, na sociedade, na economia. A Alemanha e o Brasil são parceiros quase que natos de tanto tempo em que primamos pelos mesmos valores, que são a liberdade, a democracia e o Estado de Direito. Há 30 anos, nós pensávamos, e era ledo engano, que a democracia ia ser algo invencível, um sistema invencível, invicto. Hoje sabemos que a democracia está em xeque numa situação em que ela tem que se afirmar, e jamais pensávamos que isso ia acontecer. Por isso, os laços são cada vez mais importantes, os laços entre os nossos países, entre as nossas nações, laços de países que assumiram compromisso com a democracia, o Estado de Direito. Nesse caso, Brasil como maior economia, maior país da América Latina, da América do Sul e Alemanha, aqui no coração da Europa. Minhas senhoras, meus senhores, nessa cidade de Frankfurt, no Rio Meno, em 2023, não se fala em democracia sem, pelo menos, fazer uma pequena retrospectiva. Há 175 anos, em março de 1848, uma primeira manifestação revolucionária aqui na Europa que até repercutiu
nos estados da União Alemã, da Liga Alemã. Traduzia em manifestações públicas a vontade de unificar-se. E em 18 de maio de 1948, nesta cidade, na igreja Paulskirche, houve a primeira Assembleia Constituinte da Alemanha. Embora essa Constituinte sentiu falta de um Estado em que pudesse ser aplicada, foi a primeira Constituição livre, democrática em toda a história da Alemanha. Digamos, é o germe da Constituição que em 1948, 100 anos mais tarde, 48, 49, quando a Assembleia Constituinte se reúne para preparar a lei fundamental da República Federal da Alemanha. Agora, em 1848, maio de 48, 1848, a Revolução já não tinha mais ímpeto. A Assembleia Constituinte, a Assembleia Nacional, não tiveram como se afirmar em território da Alemanha. Houve uma guerra no norte da Alemanha, Schleswig-Holstein, a Prússia que tomou a frente, por isso a Federação Alemã naquele tempo não saiu do páreo, ou seja, não conseguiu se manifestar. Muitos acharam que essa tal da democracia do Paulskirche era algo das elites e a população não apoiava essa Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte era de juristas, advogados e autoridades públicas. Não havia mulheres, não havia agricultores, não havia os estamentos inferiores. Por isso, tido como a Assembleia Constituinte das elites, o movimento democrático de libertação perdeu embalo, ímpeto, e por isso o rei da Prússia ocupou aquele vácuo e falou: olha, essa coroa que agora querem me dar. Ele se negou a aceitar a coroa da Alemanha e se negou a aceitar a Assembleia Constituinte, que foi debelada pelos militares, e a Revolução foi ao fracasso. 7 anos mais tarde, tivemos um curto período de democracia e liberdade. Em 1918, a Constituição de Weimar marca a transição do Império Alemão para uma república democrática e livre, com uma Assembleia Constituinte em 19 de janeiro de 1919. Ora, até a cidade em que se realizou a Assembleia Constituinte foi a cidade de Weimar, uma cidade que faz referência ao nosso legado histórico, mostrando a arte criativa libertária e democrática e que refletia a nossa identidade alemã. Weimar, cidade de Goethe, Schiller e outros. Infelizmente, a Constituição de Weimar também não sobreviveu por muito tempo. Diferente da de Frankfurt, ela foi implantada em território alemão, pelo menos até 1933, 14 anos, essa Constituição em vigor, alicerce e base da democracia alemã. E depois daqueles 14 anos, a tomada de poder, Hitler usurpa o poder e deflagra a Segunda Guerra, um período de 12 anos do Reich. Talvez a Constituição de Weimar teve as suas debilidades, contribuiu até para a transição do poder e a tomada de poder por Hitler, mas ao mesmo tempo a Constituição alemã de Weimar carecia de suporte, de apoio da população e das elites militares e econômicas. Ciente disso, todos nós conhecemos a fragilidade do ordenamento democrático de países como o nosso. E sabemos que não é um processo em que não há derrotas, não é um processo extremamente vitorioso que as democracias iniciaram. Não, as democracias, elas têm que ser defendidas. Eu que me criei na República Federativa da Alemanha, na Alemanha Ocidental, tive a sorte de viver num sistema democrático até hoje, de nascer e viver num sistema democrático, mas o passado, Weimar e Frankfurt, nos ensinam e trazem a lição de que é necessário defender a democracia
evitar que haja democracias radicalizadas que debilitam os processos parlamentares ou da democracia parlamentar, isso em 1848-49. E os problemas da República de Weimar, todos nós conhecemos, e seus efeitos nefastos. Hoje, outra vez, marco presenças os pensamentos, as ideologias antidemocráticas. O desenvolvimento econômico e social, já na época de Weimar, a inflação, tudo isso contribuiu para a radicalização, deu ensejo uma radicalização ao nacionalismo, ao populismo, que pôs fim à democracia parlamentar liberal, que achava que não era nacional, que não prestava para a Alemanha. Temos que acabar o heterogêneo, vamos ser homogêneos, queremos ser nacionais, populistas, queremos nos manifestar enquanto alemães, e os debates intelectuais eram tidos como blá, blá, blá. As pessoas não queriam saber da elite a falar em parlatórios. Cada vez mais, os extremistas ceifaram os votos da população, até o centro e até os funcionários públicos e parte das autoridades corroboraram essa tendência nacionalista. Aprendemos, em 1848-49, na República de Weimar, essas lições elas foram aprendidas e hoje nós estamos a comemorar 175 anos de Constituinte de Frankfurt. Não obstante, as preocupações são muitas e muitas. Todos nós enfrentamos problemas individuais e sistêmicos e nos deparamos com uma rivalidade entre sistemas ocidentais e sistemas autocráticos no mundo. Cada vez mais, as pesquisas de opinião nos mostram que as pessoas não aderem mais completamente ao pensamento democrático. Há uma mudança climática dentro da nossa sociedade, onde há ecos, ódios e outras coisas mais que acabam com a imagem da democracia. Qual é a resposta da nossa lei fundamental contra essas forças centrífugas? A ciência do direito do Estado. Aqui na Alemanha talvez não seja lá muito promissora, mas a princípio nós temos aqui o fundamento do Estado democrático de direito, seus limites, suas possibilidades, a sua vulnerabilidade, a sua proporcionalidade, a sua extensão e, nas palavras de Horst Dreyer de Würzburg, estamos perante a pergunta fáustica: o que mantém coeso um Estado como tal? Eu lembro do meu ex-colega Ernst Wolfgang Böckenförde, professor em Freiburg e membro ministro do Tribunal Constitucional da Alemanha. Ele disse: o Estado secular e liberal vive de condições que ele mesmo não consegue garantir. Ele se baseia em algo que foge à sua alçada. Segundo a sua intenção, Böckenförde, ele comentou o papel da Igreja no início da República Federal da Alemanha. Ele quis mostrar que a Igreja e as crenças e as estruturas eclesiásticas eram uma das bases sobre o qual o Estado era erguido, mas sobre o qual o Estado não pode se impor. Foi um convite a todos os protestantes e católicos praticantes de apoiar o crescimento da democracia alemã. Não carece de ironia que essa palavra de Böckenförde era cada vez mais importante, embora a força social da cristandade entrou em declínio. Nós temos duas bases nessas palavras. Por um lado, todo mundo repetia essas palavras e às vezes as interpretava sem critério. O Böckenförde até ficou revoltado com o mau uso que muitos faziam desse lema que ele tinha cunhado. Como era uma condição, o Estado não tinha como garantir as suas bases, ele
O Böckenförde disse que remontava tradições cristãs, etc. Daí o Estado se usava, criava novas justificativas, novas bases. O ditado de Böckenförde, ele por um lado nos preocupa, por outro lado nos inspira confiança, porque quando nós avaliamos a vulnerabilidade de nosso ordenamento liberal e democrático, por outro lado, nós temos o problema de lidar com essa liberalidade do nosso sistema. Esse ditado de Böckenförde também nos dá uma ideia daquilo que pode acontecer no futuro, ou seja, o Estado democrático, o que precisa ser feito para ele ser preservado se ele perde uma base que existia antes da sua fundação. Precisamos, claro, de bases sociomorais que não podem ser impostas pelo soberano, não podem ser impostas pelo poder do soberano. O Estado não se suporta por si só, por suas entidades e instituições, não, ele é suportado por cidadãos e cidadãs que defendem, que assumem responsabilidade por esse Estado democrático. Essa condição é mais exigente, ou seja, não basta você cruzar os braços e falar, desde que o Estado não me incomode, eu estou bem. Muito pelo contrário, cidadania vai além disso, cidadania vai além da participação em processos indiretos na democracia parlamentar. Não, na democracia esse mais não pode ser imposto de cima, essa mais-valia que a cidadania nos traria, ela tem que se manifestar e tem que se desenvolver nas relações do cidadão com a estrutura institucional do Estado. As forças centrifugais causadas por crises internas e externas, elas, por sorte, são produtos da liberdade do indivíduo. Se nós temos os direitos básicos que dão impulso à heterogeneidade, nós temos uma grande vantagem, ou seja, somos heterogêneos, somos diversos, Paul Kirchhoff, por exemplo, sempre nos dizia que o indivíduo tem a liberdade de se desligar de qualquer interesse econômico, estadual, pode viver feito Diógenes no barril. Cada pessoa tem o risco de morrer em sua individualidade. Os princípios sociomorais, ou seja, aquelas condições que não tem garanta. Böckenförde dizia isso. O que vamos fazer se a identidade antigamente, embasada em algumas convicções cristãs, sociomorais, etc., hoje tem pessoas que não querem mais saber disso, querem saber de nada e não querem mais viver na realidade, negam até a realidade. Por isso, nós usamos conceitos como patriotismo constitucional ou uma religião cívica. Eu acredito que essas palavras sejam oportunas. Ao mesmo tempo, a lei fundamental da Alemanha oferece um quadro de integração onde pode se formar um consenso. As debilidades que talvez possam ser vistas no individualismo total podem ser até qualidades. Veja bem, podem ser interpretadas como qualidades. Parece um paradoxo. Você relega tudo ao nível individual, ao mesmo tempo permite criar dissensos, controvérsias, polêmicas, debates e discussões acirradas que podem servir para a integração. Não é necessário trabalharmos com valores democráticos herméticos. Muito pelo contrário, a nossa sociedade plural, quando prima pelo dissenso pacífico, a discussão e o debate, segundo os estatutos do direito, talvez isso seja a única forma de integrar, de garantir a coesão de uma sociedade superdiversa. O consenso básico normativo. Esse é um dos consensos na base como alicerce da nossa democracia.
Simplificando, são regras, normas e decisões que possibilitam, abrem as portas para conflitos e, ao mesmo tempo, mitigam e remediam os conflitos. Por um lado, o Estado e seus atores têm que primar pelo dissenso, pela discussão, pelo debate, tomar as decisões necessárias no fim do debate e depois ver o que pode ser feito com essas decisões, como elas serão implementadas e toleradas e aceitas pela população. Nós temos processos e condições institucionais de criar normas e arcabouços legais, ou seja, criação e instituição de instituições legisladoras e do judiciário. Por outro lado, nós temos algumas ideias materiais normalizadas que devem corresponder ao que nós esperamos de uma solução pacífica de conflitos. Tangente o escopo dos complexos normativos, um consenso normativo e fundamental talvez seja suficiente se o cidadão e a cidadã reconheçam, ou seja, se identifiquem com os pontos básicos do sistema normativo. Quanto mais abstrato, mais provável que alguém se identifique com elas, porque, afinal, há a promessa dessas normas que a minha posição individual também seja abarcada nesse conjunto de normas. Esse conjunto de normas fundamentais jaz na Constituição. Ao mesmo tempo, é possível que a jurisprudência, até sentenças individuais, possam fazer parte desse arcabouço normativo geral. Por isso, em parte, nós falamos em consenso constitucional, mas, ora, talvez seja mais oportuno falar em consenso normativo. Se essas normas são aceitas, se essas normas encontram aceitação pela população e pelos dissidentes, o resultado de debates, dissidências e discussões também pode ser aprovado por quem, a princípio, discorda com as decisões tomadas. Esse consenso normativo, ele cria um arcabouço estabilizador e ativador. Esse cerne institucional e processual, se todos concordam com ele é incisivo se nós temos a dignidade humana como algo intangível. Se nós temos a responsabilidade do Estado de garantir a dignidade humana, se todo o poder emana do povo, se tudo isso é verdade, se tudo isso é feito no Estado democrático de direito e se tudo isso é um bom ordenamento, uma boa organização, ora, quase todos concordam com isso. E não é uma concordância racional, as pessoas não avaliam isso racionalmente, não. Sabem que isso funciona profundamente arraigado na população, em suas convicções, em suas ideias do que é direito e do que é errado. Tudo isso é validado a posteriori pela população. Esse consenso normativo básico, ele também cria um espaço de linguagem em que os conflitos sociais são resolvidos. Os processos processuais, e materiais, e os direitos de cada um, esse espaço de linguagem também é uma linguagem do dissenso civilizado. Se você resolve um conflito não com a violência, e sim com palavras, você terá um fator integrador numa sociedade. Rostrayer, cito ele outra vez, ele falou do que não pode ser subestimado. É importantíssimo falarmos uma só língua para garantir integração, embora haja discussão e dissenso. Quem não fala, quem não consegue se expressar, vai se enclausurar, vai se frustrar e vai
se desiludir com tudo. Por isso a linguagem ela é integradora da comunidade, da sociedade, não só quando temos pleitos de advogados ou juízes, não, no dia a dia da mídia e na luta pela hegemonia das opiniões é importantíssimo termos uma só linguagem. Isso ficou patente na pandemia, na Covid-19. Ficou manifesto que a dignidade do ser humano, a liberdade do ser humano, ao mesmo tempo a obrigação do Estado de velar pela saúde pública, tudo isso entrou em conflito e teve de ser remediado numa linguagem pública, num debate público, onde não convém cada um manifestar-se sem possibilidade de chegar a um consenso. Por isso é muito importante darmos a devida atenção à linguagem, à língua que falamos. Garantir que esse espaço de interação entre os participantes de um conflito, por exemplo, que falaram, olha, essas medidas de licenças tomadas contra a Covid são uma ingestão do Estado na esfera privada, são pessoas que usam de uma semântica normativa e onde acreditam que esse conflito deva ser descrito dessa forma. Como eles demonstram esse conflito? Eles acreditam que a Constituição não dá lugar a outras opiniões. Por isso, ora, importantíssimo cuidarmos da linguagem. Os direitos básicos e fundamentais permitem interpretações, principalmente quando entram em conflito, liberdade, controle do Estado. Aí vamos passar da nossa Constituição, por exemplo, da integridade física. Todos os que participaram desse debate, nem todos concordaram com isso. Os direitos fundamentais, eles têm que entrar num consenso com outros direitos quando eles entram em conflito uns com os outros. Esse potencial de discernimento, de diferenciação, ele tem que ser mantido. Embora os participantes dos discursos públicos às vezes não queiram respeitar isso, queiram se fechar em suas posições individualistas. Mas se de repente não temos mais diálogo, pelo menos podemos chegar à conclusão que não é possível chegar a uma solução de conflito sem diálogo, sem polêmicas. Chegamos outra vez à necessidade de encontrarmos linguagens, discursos e debates que caracterizam a nossa sociedade humana. O legado da Igreja Paulskirche deve nos servir de lição. A digitalização, tema desta conferência, destas aulas, se é uma bênção, uma maldição. Se temos bênçãos e maldições, não sabemos o que nos aguarda com a digitalização. A democracia, ela precisa da infraestrutura midiática, dos meios de comunicação que permitem um discurso justo, equitativo e abrem acesso a informações de confiança sólidas. A imprensa tradicional, a rádio, televisão, cada vez perdem importância na comunicação. Hoje temos mais plataformas na internet, redes sociais que, em parte, são sucedâneos destas mídias tradicionais. O próprio usuário, quem usa meios de comunicação digitais, utiliza ferramentas também da indústria da mídia e da publicidade. E os cidadãos, entre si, podem trocar suas ideias e entrar em contato direto com jornalistas, políticos e outras autoridades. Pessoas que jamais tiveram a oportunidade de participar da vida pública nas redes digitais têm a faca e queijo na mão para participar do discurso público. O discurso hoje permeia os milhões, permeia todos os estamentos da sociedade. A digitalização ele amplia ainda as possibilidades de você obter informações e comunicar-se ao mesmo tempo. Há muitos riscos. Ficam patentes os riscos, já que os operadores das plataformas querem garantir que os usuários fiquem o máximo tempo em sua plataforma para ganhar com a publicidade. Ao mesmo tempo, registram
e gravam os dados comportamentais dos usuários para direcionar a sua atenção e atividades no futuro. Quem visita uma plataforma na internet, quem abre um site, hoje entrega os dados de seu comportamento e fica sujeito a manipulações, intencionais ou não. Há poucos operadores de redes e de plataformas que hoje agregam um poder impressionante. Hoje as redes sociais formam grupos que simplesmente se autofecundam em suas posições homogêneas e com isso essas posições tendem a radicalizar-se. Retirar-se para esferas daquilo que todos sempre acham que é correto, facilita a vida de quem não quer debater, não quer discutir. A relevância da digitalização para a coesão social não pode ser subestimada para o discurso público, para a democracia em si. Por isso, cabe a nós acompanhar a digitalização desde o seu princípio, desde os primórdios, em termos jurídicos, interdisciplinares e transfronteiriços. O processo da digitalização ele pode ser cunhado por nós também. Não é um destino, não é um triste destino que nos aguarda. Muito pelo contrário, nós precisamos trabalhar digitalização e por isso me alegro tanto que estou aqui com os senhores e que tive a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço ao presidente pela brilhante palestra e reconstruindo historicamente o conceito de democracia, de Constituição, e, ao final, dando um contributo de abertura muito claro para o evento e pertinente de que a digitalização, a migração do mundo analógico para o digital, ele também deve ser envolto ou ter como pré-condição os princípios democráticos do nosso Estado. E, passando a palavra para o ministro, hoje presidente do nosso STF, Barroso, eu gostaria só de fazer uma pequena menção, lembrando uma história que aconteceu com o ministro Barroso. É o mesmo papel que o ministro Gilmar cumpre no diálogo cultural, jurídico-cultural com a Alemanha, o ministro Barroso faz com os Estados Unidos. Só que a Alemanha tentou, por uma vez, tentar cooptar o ministro Barroso, mas foi sem sucesso. Ele foi selecionado para chama Wissenschaftskolleg, em Berlim, que é uma iniciativa do governo alemão que chama os principais intelectuais do mundo e, às vezes, alguns poucos da Alemanha. Até para um alemão é uma grande honra ser convidado para ficar no Wissenschaftskolleg. O ministro Barroso ganhou o lugar no aceitou ir para Berlim, para o WICO, o Wissenschaftskolleg, só que na mesma época veio então a nomeação para ele para o STF. Então espero que esse evento o traga de volta para a Alemanha de forma mais concisa e lhe passo a palavra e agradeço pela presença e pelo seu tempo. Caro professor e amigo Ricardo Campos, senhor presidente do Tribunal Constitucional Federal Alemão, Stephen Harbert, querido presidente da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, meu querido colega, amigo, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, doutora Sayuri Ottoni, nosso corregedor-geral da Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Estou falando em português, Felipe. Você está com a tradução simultânea? Senhor Cônsul-Geral Roberto Abdala, querido professor da Escola Superior, diretor da Escola Superior da Advocacia, Rony Prois Duarte, senhora Rebeca Schmidt, meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre digitalização e democracia, cumprimentando uma vez mais a OAB pelo sucesso desse evento, pela afluência da plateia. Como de praxe, eu dividi essa apresentação em três partes.
Na verdade, uma introdução conceitual sobre democracia e recessão democrática, uma primeira parte sobre revolução tecnológica e nova economia, uma parte 2 sobre plataformas digitais e sua regulação, e a terceira sobre promessas e desafios da inteligência artificial, para em seguida chegar a uma conclusão. Começando então pelo começo. A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia constitucional é um conceito que pode ser identificado como uma moeda com duas faces. Uma face significa soberania popular, eleições livres e limpas e governo da maioria. E na outra face significa poder limitado, Estado de Direito e proteção dos direitos fundamentais. A maior parte das democracias do mundo inclui no seu arranjo institucional uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, cujo papel é interpretar e aplicar a Constituição e, consequentemente, limitar o poder. Numa democracia, existem, por vezes, tensões entre o governo da maioria e o Estado de Direito e a proteção dos direitos fundamentais. E cabe às cortes constitucionais arbitrar adequadamente essa tensão. Embora eu tenha dito que a democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX, é desnecessário relembrar que as democracias vivem um momento de dificuldade no mundo contemporâneo, num contexto que tem sido referido como recessão democrática, constitucionalismo abusivo, democracias iliberais, legalismo autocrático e outras denominações depreciativas que procuram identificar os processos históricos que aconteceram em países como a Hungria, a Polônia, a Turquia, as Filipinas, a Venezuela, a Nicarágua, mais recentemente El Salvador. Processos históricos em que as instituições são vítimas de descrédito e de questionamento. E mesmo democracias consolidadas, como a do Reino Unido e como a dos Estados Unidos, viveram momentos de abalo, no Reino Unido com o Brexit e nos Estados Unidos com o 6 de janeiro, e o próprio Brasil viveu as suas circunstâncias no 8 de janeiro. O mundo, portanto, tem assistido à ascensão de um populismo autoritário, antipluralista e anti-institucional que questiona valores que haviam se consolidado, como observou o nosso presidente Herbert. Valores que nós achávamos que já estavam consolidados e não voltariam a ser rediscutidos, voltaram à ordem do dia. Esse populismo autoritário, muitas vezes racista, muitas vezes homofóbico, muitas vezes misógino, muitas vezes ambientalistas, utiliza algumas estratégias globalmente, que incluem uma comunicação direta com os seus apoiadores, mais recentemente utilizando as plataformas digitais, bypassando as instituições intermediárias em alguns países do mundo, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Venezuela, tendo como um dos seus alvos as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais. A conexão entre democracia e digitalização se tornou muito importante, porque a onda autoritária, esse populismo autoritário que ascendeu no mundo, ele utiliza com muita frequência, como uma das suas ferramentas básicas, o uso da desinformação, o uso das mentiras deliberadas, da destruição de reputações, dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias. E é por essa razão que as plataformas digitais, a digitalização, entraram no radar das instituições para a sua autopreservação. Portanto, encerrando essa parte conceitual,
Essa é a democracia constitucional, esse é o momento que nós vivemos de recessão e de utilização dos meios digitais para gerar esse descrédito para a democracia. E aqui termino a parte, digamos, conceitual da minha apresentação. Eu sempre gosto de ter uma parte conceitual para ter certeza de que estamos todos falando a mesma língua e usando a mesma terminologia. Eu gosto sempre de lembrar um episódio que se contava lá no Rio de Janeiro. Havia uma câmara do tribunal em que um desembargador, sempre que tinha uma questão mais complexa, ele tinha aquelas mesas de jacarandá, assim, ele abria uma gavetinha, pegava um papelucho, olhava fixamente para o papelucho, refletia e guardava o papelucho de volta. Vinha outra questão complexa, ele abria a gavetinha, examinava o papelucho e guardava o papelucho. Anos ele fez isso. E quando esse homem, pobre homem, morreu ainda no exercício da jurisdição, e os seus colegas ínclitos e próbitos como eram, não resistiram, todavia, à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e de lá sacaram o papelucho misterioso que tinha a resposta para todas as perguntas. E o papelucho dizia assim: ex nunc para frente, ex nunc para trás. Cada um na vida sabe as dificuldades que carrega. Por isso é sempre bom a gente assentar os conceitos. Passo à parte 1. Revolução tecnológica, inovação e nova economia. Nós todos vivemos sob a égide da terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial do século XVIII é simbolizada pelo vapor, a segunda, da virada do século XIX para o século XX, é simbolizada pela eletricidade e pelo motor a combustão interna, e agora nós vivemos a terceira revolução, que é a revolução tecnológica ou digital, marcada pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, pela universalização dos computadores pessoais e pela universalização dos telefones celulares e pela internet conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Como disse num desses eventos ainda recentemente, nós todos temos uma nova gramática e um novo vocabulário com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais já não saberia viver. Fiz a listinha aqui. Google, e sempre gosto de lembrar as novas gerações que já houve vida na Terra sem poder dar um Google. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter, Dropbox, Uber, Skype, FaceTime, Waze, Spotify, Amazon. Todas essas palavras, Gilmar, são palavras novas da nossa vida, de poucos anos para cá, e para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, há inovações e avanços tecnológicos assinalam esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da computação quântica, da impressão em 3D, dos carros autônomos, da internet das coisas. Algoritmo, que é uma palavra que a gente não conhecia até outro dia, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E, portanto, nós estamos lidando com essa nova realidade. Já se fala de uma quarta revolução industrial, produto da fusão da tecnologia da informação, da biotecnologia e da inteligência artificial. A nossa vida está mudando aqui e agora e passando progressivamente a combinar o físico com o virtual, o humano com o mecânico. Há uma passagem do Yuval Noah Harari em que ele diz que se uma jovem ou um jovem tiverem dois pretendentes e estiverem em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre cada um deles. Esse é o mundo que nós estamos vivendo e que produziu, com grande impacto sobre o direito, uma nova economia produto da inovação, em que a principal fonte de riqueza já não é mais representada pelos bens físicos, pelos bens materiais, e sim pela propriedade intelectual, pela inovação e pelo conhecimento. Quando eu
e o ministro Noronha éramos mais jovens e talvez um pouco mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura mais como empresa mais valiosa do mundo, que são, como sabemos, Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. E, circunstancialmente, por causa da guerra da Ucrânia, a Aramco está também entre essas empresas. Portanto, nós estamos lidando com novas tecnologias que incluem, além da internet, a inteligência artificial, a robótica avançada, o blockchain, os criptoativos, o streaming e a computação nas nuvens. E o direito correndo atrás, com atraso, tentando alcançar essas inovações e regular essas matérias que mudaram os paradigmas das relações econômicas, das relações de produção, das relações de consumo e das relações de trabalho. Nós estamos vivendo a economia digital. E, nesse ambiente, floresceram as grandes empresas, as grandes potências atuais, que são as Big Techs, e temos esse mundo da inovação representado também pelas startups e pelas fintechs. Meu filho tem 25 anos, um dia desses ele abandonou o fundo de investimento onde ele trabalhava e me disse: pai, eu estou criando uma startup para investir em games eletrônicos. Em seguida, ele me explicou o que ele ia fazer. Eu ainda não entendi. E disse para ele: meu filho, há muito tempo eu não ouvia tantas palavras que eu não sabia o significado. Portanto, há um mundo novo acontecendo em torno de todos nós, marcados por essa economia digital que traz, como disse, uma mudança de paradigmas e que tem umas características inovadoras, como a virtualização da vida. Nós até estamos aqui presentemente, mas as relações pessoais hoje em dia já não exigem mais interações físicas. Eu poderia estar falando de um telão presente aqui, como nós, eventualmente, no próprio Supremo, participamos de sessões por videoconferência. Então, há uma virtualização da vida, há uma desterritorialização das relações econômicas. As empresas já não estão mais fisicamente nos locais onde elas fazem negócio. A sede da Apple é na Irlanda, e que não é o principal centro de negócios, evidentemente, daquela empresa, e uma grande diversificação de bens e serviços. Eu tentei fazer uma listazinha das modernidades que marcam as nossas vidas e os novos modelos de negócio. Hoje em dia, nós fazemos compras utilizando, em grande parte, o comércio eletrônico, como Amazon, Alibaba, Magalu. Todos nós usamos plataformas de vídeo, YouTube. Nós assistimos hoje, pouca gente não, mas a televisão vive uma crise no seu modelo de negócio porque as pessoas estão todas no streaming, vendo filmes na Netflix ou no HBO ou na Amazon Prime, ou ouvindo música. A gente hoje em dia ouve música por streaming. Eu sou do tempo do vinil e da vitrola. Hoje em dia a gente ouve música pelo streaming. Recebi uma mensagem do Spotify esses dias dizendo: as músicas que você gosta são essas. Tá bom, não vou ouvir. Armazenamento em nuvem. Nossa vida hoje passa pelo Dropbox ou pelo Google Drive. Os serviços de pagamento, todo mundo tem um cartão de crédito hoje no celular, usando PayPal, PagSeguro. Todas essas, as redes de interação, Facebook, TikTok, sites de notícias, UOL, Globo. Nosso presidente do Tribunal Constitucional Federal alemão lembrava a crise do modelo de negócios da imprensa tradicional, porque a publicidade toda migrou para as plataformas digitais. E no mundo que nós habitamos, que é o mundo do direito, essa revolução digital também produziu impactos muito relevantes. Nós todos hoje trabalhamos com um processo eletrônico. Eu sei, tem o PJE, tem o ESAGE, tem o EPROC, a vida às vezes pode ser um inferno, mas a verdade é que os processos hoje, mais de 95% dos processos que entram na justiça hoje,
são processos eletrônicos, e é importante que seja assim, porque o processo eletrônico baixou o tempo de tramitação do processo. Nós podemos atuar em plenário virtual, nós podemos participar, o Supremo se desfez de boa parte do trabalho acumulado utilizando o plenário virtual, uma inovação que foi ampliada na gestão do ministro Dias Toffoli. Podemos participar de sessão por videoconferência. Eu estou em Frankfurt, já acordei decidindo, revendo decisões, assinando decisões, não importa se eu estou em Brasília, em Frankfurt ou em Vassouras, eu consigo exercer o meu trabalho. Nós temos o sistema de votação eletrônica, que é o mais moderno do mundo, é extraordinário. Lembrava o nosso embaixador, Roberto Abdala, aqui de como funciona bem o sistema brasileiro. O Supremo hoje tem diversos instrumentos de inteligência artificial para a organização dos trabalhos, e eu mesmo encomendei, para ter uma ideia de como o mundo está se transformando, eu mesmo me reuni com as principais plataformas digitais e fiz uma encomenda. Elas disseram que vão trabalhar juntos, e eu estou esperando para ver 3 encomendas que eu acho que impactam de maneira muito relevante a nossa vida, se derem certo. A primeira, a criação de um ChatGPT jurídico, ou seja, alimentado com a decisão de todos os tribunais brasileiros, do Supremo, do STJ e de todos os tribunais, e desenvolver a capacidade, quem sabe, de fazer primeiras minutas de decisões, evidentemente, sob supervisão judicial, mas, evidentemente, um grande avanço, se isso for possível. Fiz uma segunda encomenda. Tudo eles dizem que vão conseguir, vamos esperar para ver. A segunda encomenda, Gilmar, mudaria a nossa vida, que é um programa que seja capaz de, ao receber o processo com todos os seus volumes, fazer o resumo, 1, do fato relevante, 2, da decisão de primeiro grau, 3, do acórdão de segundo grau e 4, das razões de recurso. Se isso for possível e for bem feito, se um juiz de tribunal puder receber um processo com esse resumo, a vida fica imensamente mais simples. Evidentemente, não dispensa de você conferir as informações relevantes, mas abrevia imensamente o tempo que a gente gasta. E a terceira, que eu pedi, e espero que dê certo, essa eu tenho um pouco mais de esperança, é os sistemas de processos eletrônicos no Brasil se desenvolveram autonomamente. Cada estado, cada tribunal foi desenvolvendo o seu, e eles não têm uma interoperabilidade adequada, embora isso esteja sendo desenvolvido. Mas a encomenda é para criar pelo menos uma interface única, Marcos, para o advogado, não importa se ele advoga em Brasília, no Rio ou em São Paulo, o acesso dele e a compreensão dele do sistema é a mesma, não importa o que está por dentro e o que está por trás. Isso não é uma promessa, é uma encomenda, mas eu espero que as plataformas digitais consigam entregar. Eles prometeram entregar um piloto até o final desse ano, e vamos ver se as coisas podem funcionar. Mas apenas para dizer que há uma nova economia e há um impacto sobre a vida de todos nós, inclusive nós que operamos no mundo jurídico. Passo, então, para a segunda parte da nossa conversa, que é um desdobramento da revolução digital e dessas inovações, que são as plataformas digitais e a imperatividade de sua regulação, como se impõe no mundo contemporâneo. Nesses últimos tempos, se consolidaram, eu penso, 2 grandes consensos. O primeiro, a desinformação, os discursos de ódio, as mentiras deliberadas e as teorias da conspiração se tornaram uma ameaça para a democracia e para os direitos fundamentais. As impropriamente chamadas fake news têm sido utilizadas como instrumentos para o extremismo político, para a polarização, para o desenvolvimento de uma cultura de intolerância e, em última análise, uma cultura de violência. E, por essa razão, se tornou imperativo reavivar um pouco a ideia de uma democracia militante, de uma democracia defensiva que se protege contra a sua destruição. Portanto, já ficou para trás, eu penso, o tempo em que se imaginava que a internet e as plataformas digitais pudessem ser desreguladas. Quando tudo começou,
a ideia era a de que a internet deveria ser livre, aberta e desregulada. E era uma ideia libertária e interessante. Infelizmente, não é possível ser assim. Há um verso muito bonito de um poeta espanhol que dizia mais ou menos assim: esse lindo céu azul que todos vemos, nem é céu, nem é azul. Lástima grande não seja verdade tanta beleza. E, portanto, não é mais possível conviver sem algum tipo de regulação da internet, porque ela trouxe 3 problemas às plataformas digitais. O primeiro, a circulação sem filtro da informação. O segundo, essa tribalização da vida, em que as pessoas só falam para si e os algoritmos só direcionam para cada pessoa aquela informação que ela quer ler e que confirma o que ela já achava. E a terceira consequência foi a crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional, ela não é só um business privado. A imprensa tradicional, ela também tem o papel de criar um universo de fatos comuns sobre o qual as pessoas formam as suas próprias opiniões. De modo que o que nós perdemos foi esse conjunto de fatos comuns. E estamos vivendo um mundo em que cada grupo cria a sua própria narrativa e, pior, mentir passou a ser uma estratégia admitida para apoiar as ideias que se sustentam. E, portanto, uma mudança ética que nós vamos ter que fazer, um resgate ético que vamos ter que fazer, é deixar claro que mentir é errado. Mentir precisa voltar a ser errado de novo. E aí as pessoas têm o direito de ter a opinião que quiserem, mas não de inventarem os seus próprios fatos. E para a criação desse universo comum de fatos, nós precisamos da imprensa tradicional, da televisão, do rádio e dos veículos impressos, e é por isso que se discute em todo o mundo o compartilhamento de receitas entre as plataformas digitais e a imprensa tradicional, pela razão de que a publicidade toda migrou para as plataformas digitais, mas elas não produzem conteúdo. Quem produz conteúdo é a imprensa tradicional. Por isso que é a legitimidade discutida dessa transferência de recursos. Mas eu dizia, é preciso regular a internet, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, para fazer a tributação justa, são as empresas mais valiosas do mundo. Em segundo lugar, para proteger mercados e impedir o abuso de poder econômico. Em terceiro lugar, para proteger direitos autorais. Portanto, é simplesmente inevitável regular a internet do ponto de vista econômico. Em segundo lugar, é imprescindível regulá-la do ponto de vista da privacidade das pessoas. Essas empresas, elas sabem o nome da gente, onde a gente mora, o que a gente faz, o nome dos nossos filhos, mas elas sabem mais. Elas sabem que eu estou em Frankfurt, elas sabem qual foi o último livro que eu comprei, qual foi a última pesquisa que eu fiz, qual é a última doença que está me preocupando, que a gente vai ficando velho e começa a se preocupar com essas coisas. Portanto, há um domínio sobre a vida privada de cada um, que, se for essa informação utilizada de maneira desvirtuada, pode fazer um imenso mal à vida das pessoas ou permitir um tipo de manipulação, como foi o escândalo da Cambridge Analytica. O que foi o escândalo da Cambridge Analytica? Uma empresa de consultoria política se apropriou dos dados pessoais de milhões de pessoas no Facebook e passou a direcionar, na campanha de um presidente americano, a informação específica que atendia a cada grupo. E, portanto, para uma liderança evangélica mandava uma mensagem, para uma liderança feminista mandava outra mensagem, para um ruralista mandava uma mensagem, para um ambientalista mandava outra mensagem, o mesmo candidato, fazendo uma campanha de falsidades que permitiu, segundo muitos analistas, a sua eleição. Portanto, é preciso regular, em segundo lugar, para proteger a privacidade. Em terceiro e último lugar, é preciso regular para impedir comportamentos coordenados inautênticos e proibir conteúdos ilícitos ou socialmente inaceitáveis. O que são os comportamentos coordenados inautênticos? É a utilização de meios automatizados ou de perfis falsos ou de provocadores para amplificar a notícia falsa, para amplificar a desinformação. E isso é dramático e é o principal controle que se tem que fazer, porque se alguém postar na sua rede social que querosene faz bem para a Covid-19, e isso chegar aos seus 20 seguidores, nós temos o problema de um tamanho tal. Mas se essa informação for amplificada para milhares de pessoas, nós teremos um problema de saúde pública.
E, portanto, o comportamento inautêntico, a amplificação ilegítima da notícia tem que ser enfrentada. E, em segundo lugar, é preciso enfrentar os comportamentos socialmente inaceitáveis. Não pode ter pedofilia na rede social, não pode ter venda de armas na rede social, não pode ter convocação para invasão das instituições democráticas na rede social. Portanto, é simplesmente imperativa a regulamentação. O mundo se polarizou a um tal ponto que as pessoas não conseguem produzir consensos nem sobre as coisas óbvias da vida. E aí criou-se esse fla-flu ideológico que há no Brasil e no mundo, de que quem é conservador é contra a regulação, quem é progressista ou liberal é a favor. Quando existe um caminho do meio, um senso comum, de que pedofilia não pode na rede, não importa se você é liberal, conservador, progressista, simplesmente é inaceitável do ponto de vista civilizatório, como o ataque às pessoas e às instituições também não é. De modo que a regulação me parece imperativa e imprescindível, a dosagem é complexa, mas não há como se procurar fazer essa clivagem de que o bem está de um lado e o mal está do outro, quando, evidentemente, qualquer pessoa razoável acha que não pode ter pedofilia. Essa regulação, como tem sido compreendido no mundo, tem que ser com um arcabouço mínimo estatal, predominantemente de autorregulação. As empresas devem ter mecanismos independentes de autofiscalização, como no caso do Facebook Oversight Board, por exemplo, e eu defendo, muitos de nós defendemos, a Laura está aqui, que também estuda esse assunto, todos nós defendemos que o monitoramento seja feito por uma entidade externa e independente, não governamental. Assim eu penso, no Brasil, ninguém quer dar poder ao Estado para fazer censura. Portanto, eu penso que deva ser um órgão independente, pode ter representante do governo, representante das techs, mas tem que ser predominantemente da sociedade civil. A responsabilidade civil das plataformas digitais, que é um tema que está em discussão, recentemente, num debate na Unesco, no começo do ano, se colocou esse debate. No Brasil, vigora, como todos sabem, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet prevê que a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros só deve se dar se ela não remover o conteúdo após a primeira decisão judicial. Essa é a regra geral que vigora no direito brasileiro, e eu até acho que é uma boa regra geral, embora haja a discussão de se criarem duas exceções. Eu não vou dar uma opinião peremptória, vou apenas mencionar a existência, porque essa questão está posta perante o Supremo, e o Supremo vai se pronunciar. Mas as duas outras ideias são, regra geral, essa. Primeira exceção, se tratar de comportamento criminoso, a plataforma digital tem o dever de remover de ofício. E, portanto, tem que ter um algoritmo programado para enfrentar comportamentos criminosos. E tem que ser algoritmo porque não há controle humano possível sobre o volume de postagens que existem existem diariamente, são milhões de postagens. Portanto, esse controle tem que ser por algoritmos e não por um controle humano. Portanto, se for crime, o algoritmo tem que ter preparado para remover. E, em segundo lugar, se for violação clara de direito fundamental, a remoção deve se dar após a notificação privada, como já tem na lei, compartilhamento de imagens íntimas ou violação de direitos autorais. Portanto, o esquema que se tem discutido internacionalmente é: 1. Regra geral, tem que retirar depois da ordem judicial. 2. Se for crime, tem que remover de ofício. 3. Se for clara violação de direito, tem que remover mediante notificação privada. E se houver dúvida, judiciário, porque o judiciário existe precisamente para essa matéria. E, por fim, a ideia importantíssima de educação midiática. Há um certo ceticismo, mas eu acredito muito em educação. A vida deve ter uma dose pequena de repressão e eu penso que uma dose maior de educação. Quando todos nós aqui, ou muitos de nós, éramos mais jovens, na minha primeira juventude, já estou na terceira,
havia placas na rua que dizia não jogue lixo na rua, e placa nas estradas que dizia não jogue lixo na rodovia. As pessoas precisavam ser educadas para terem os comportamentos adequados. Não era nem por mal, elas simplesmente não sabiam. E boa parte da circulação da desinformação vem de pessoas que repassam aquilo acriticamente, inocentemente. A tia Nininha que recebeu a notícia e repassa adiante. Portanto, é preciso conscientizar as pessoas que isso pode fazer muito mal a todos. Regulação, evidentemente, não significa censura. A vida tem que ser plural. A vida boa é plural. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu Vinícius de Moraes. Portanto, a existência de diferentes pontos de observação faz parte da vida. Quem enriquece a gente é o outro, é quem pensa diferente, é quem tem diferentes visões de mundo. Portanto, o pluralismo é essencial e ninguém está querendo criar um pensamento único, um pensamento politicamente correto que valha para todos. O mundo tem lugar para conservadores, para liberais, para progressistas. A alternância no poder é uma bênção. E, portanto, não é ministério da verdade, nem donos do bem ou da virtude. Pluralismo. Talvez não tanto pluralismo como o cidadão que, no Dia dos Namorados, Ricardo, foi na papelaria e pediu um cartão. Assim, eu queria um cartão que dissesse: você é o único amor da minha vida. Vocês têm aí? Aí a funcionária foi lá, procurou assim: por acaso eu tenho. Me vê 5. E a parte 3... A parte 3 e final da nossa conversa é promessas e desafios da inteligência artificial. E aqui nós terminamos nesses minutos finais. O avanço da inteligência artificial vem permitindo crescentemente a transferência de capacidades humanas para os computadores, de capacidades decisórias humanas para os computadores. Os cientistas nos garantem, e a gente acredita, que no atual estágio os computadores não têm consciência, eles não têm inteligência própria, eles não têm vontade própria. Portanto, eles são inteiramente alimentados com informações, estatísticas, dados e instruções da condição humana. E, portanto, eles são instrumentos da vontade humana. E é impossível exagerar a importância que a inteligência artificial hoje assumiu no nosso mundo e nas nossas vidas, desde as cirurgias robóticas com grande precisão até a perspectiva dos carros autônomos, que vai diminuir o número de acidentes e nos livrar dos barbeiros e dos braços duros. Porém, a inteligência artificial, ao mesmo tempo que desperta muito entusiasmo, ela também desperta grande ceticismo e exige cautelas, porque ela pode curar efetivamente doenças, mas apresenta muitos riscos. Eu fiz uma pequena lista de alguns dos principais riscos que atemorizam o mundo contemporâneo. O primeiro deles, e o mais óbvio, e que toda inovação tecnológica traz, é o impacto sobre o mercado de trabalho como decorrência das inovações e do progresso. Muitos empregos vão efetivamente desaparecer e muitos empregos vão ser criados, como sempre acontece com essas inovações tecnológicas. O problema social que nós vamos enfrentar é que muitos dos empregos que vão desaparecer, empregos mais simples, sobretudo, essas pessoas não têm como ser requalificadas para o mercado mais sofisticado da economia do conhecimento. E, portanto, há uma questão, sim, de inclusão social que deve preocupar a todos. Há um segundo ponto, que é o risco da utilização da inteligência artificial para a massificação da desinformação e da circulação de fake news. E quem já viu algum exemplo de deepfake sabe os riscos que nós estamos correndo, que é colocar na minha boca aqui falando coisas que eu absolutamente nunca disse e que frequentemente nos são atribuídos. Eu estou falando do deepfake, não estou falando da mentira pura e simples que a gente vê
Todo dia, eu já desmenti muitas vezes, mas gostaria de reiterar que eu não sou chantageado pelo ex-ministro Zé Dirceu por uma orgia que participamos em Cuba, apesar de isso estar presente em todas as mídias sociais. Eu nunca fui a Cuba, não tenho nenhum tipo de contato com o ministro José Dirceu e não sou dado a orgias. Embora na vida não descarte nenhuma possibilidade, mas até aqui nunca me aconteceu. Em terceiro lugar, a utilização para fins militares, em ataques cibernéticos, utilização de drones, e isso vai ser um problema. Parte das próximas guerras vão ser guerras cibernéticas. Todos nós que dirigimos tribunais, hoje em dia, uma das nossas grandes preocupações é a cibersegurança e gastamos dinheiro e energia nisso. A ordem, todas as instituições têm esse problema. Discriminação algorítmica é um problema e é uma preocupação relevante nessa matéria. A reprodução de preconceitos existentes na sociedade, sobretudo na medida em que a inteligência artificial passa a ser fonte de decisão judicial em muitas partes do mundo, inclusive para a progressão de regime. A opacidade dos algoritmos, porque com o machine learning a máquina aprende e aí você perde a capacidade de entender qual é a linha de raciocínio que ela está seguindo. Houve uma experiência muito importante, eu vou acabar nos meus 5 minutos, Ricardo, conforme combinamos. Houve uma experiência que eu li recentemente num livro do Henry Kissinger e de 2 outros autores sobre inteligência artificial, em que todo mundo sabe que ensinaram um computador a jogar xadrez e o computador ganhou em algumas partidas de um grande mestre do Kasparov. Até aí era uma coisa normal. Computador alimentado com o conjunto amplo das aberturas possíveis no xadrez e das jogadas possíveis, e a máquina seguiu as instruções e conseguiu ganhar, porque ela tem uma capacidade de operar informações com muito mais velocidade do que o cérebro humano. Mas aí aconteceu uma coisa que intrigou os cientistas. Depois de uma quantidade de jogos, o computador passou a fazer aberturas e jogadas que não haviam sido alimentadas. Ele passou a criar jogadas próprias e a ter uma criatividade própria em relação ao jogo de xadrez diferente da humana, com sucesso. E isso acendeu uma luz amarela no mundo, porque aumenta o risco do que se chama de singularidade, que é os computadores desenvolverem a consciência de si próprios, terem inteligência própria e vontade autônoma. Porque se isso acontecer, nós estamos fritos. Nem liminar do Supremo, Gilmar, consegue resolver esse problema, porque eles vão ser mais inteligentes e mais poderosos do que todos nós. Parece ficção científica, e há filmes de ficção científica nessa linha, mas um recente artigo do Yuval Noah Harari no New York Times, ele fez 2 observações que eu considerei muito interessantes. A primeira, os cientistas consideram que o risco da singularidade dos computadores tomarem conta é de 10%. E aquilo deu uma certa tranquilidade, mas em seguida veio uma pergunta fatídica. Você entraria num avião se o engenheiro que produziu o projeto dissesse que tem 10% de chance de risco dele cair? Acho que não. E, em seguida, ele diz, e a inteligência artificial já hackeou o sistema operacional da condição humana, que é a linguagem. Ele já conversa com a gente. Ele já produz imagens, ideias, ciências e, portanto, aumenta imensamente os riscos de uma transformação profunda no mundo que nós vivemos, dentre outras razões, porque toda a civilização ocidental, toda a nossa civilização de base liberal, europeia e que nós importamos na América Latina, se assenta sobre uma premissa da dignidade humana, que é a autonomia da vontade, que é o livre-arbítrio. As pessoas fazem as suas escolhas existenciais de acordo com a sua vontade. A inteligência artificial
vai fazer com que muitas das decisões que dizem respeito às nossas vidas sejam tomadas de forma mais eficiente fora da gente, heteronomamente. E isso abala um dos pilares da nossa cultura e da nossa formação. Eu almocei recentemente, há uns 10 dias atrás, no Rio de Janeiro, com o ex-primeiro-ministro inglês Tony Blair, que foi dar uma palestra no Rio, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a inteligência artificial generativa, ela hoje é capaz de armazenar o conhecimento produzido por toda a cultura humana nos últimos 70 mil ou 30 mil anos, se quisermos considerar desde a escrita, nos últimos 3.500 anos. Eles são capazes, os computadores, de armazenar tudo que foi produzido no mundo. Só que a inteligência generativa ainda tem um QI muito baixo. E por isso que tem alucinação, por isso que vem umas respostas bizarras. Mas esse QI está aumentando. De modo que no dia que esse QI chegar a 150, aí nós temos um problema. Porque eles terão uma capacidade muito superior à capacidade humana. Portanto, existem riscos no mundo que nós estamos vivendo, e não são riscos irrelevantes, senão, por acaso, o mundo todo hoje também está preocupado em regular a inteligência artificial. Isso tem sido feito aqui na Europa, um projeto que foi feito, um anteprojeto em tramitação no Congresso, uma comissão presidida pelo ministro Cueva, relatado pela Laura Schertel Mendes. O mundo está, mas é que a gente está tentando regular aquilo que a gente não sabe bem o que é, nem o que está vindo. É um pouco como correr atrás do vento. Não é fácil, mas é preciso fazer. Isso é um pouco como eu vejo essas questões do mundo digital e, para mim, Gilmar e outros aqui que somos do direito, Ricardo Lewandowski, do direito constitucional, é um mundo fascinante, porque o direito constitucional, o constitucionalismo, foi concebido para limitar o poder do Estado e assegurar os direitos individuais. E agora nós estamos lidando com um mundo em que é preciso limitar o poder privado também, porque o poder das grandes plataformas é um poder privado, e que vão surgindo novos direitos fundamentais, como a autodeterminação informativa, a inclusão digital e o direito de não sermos manipulados na nossa vontade, que esse é um dos grandes temas da neurociência. Essas empresas, elas não apenas adivinham o que a gente quer, elas já criam aquilo que a gente quer. Portanto, é um mundo, eu diria, fascinante, desafiador, e eu acho que o progresso, como regra, vem para bem desde que a gente consiga adequá-lo. Eu tenho uma visão positiva e construtiva da vida, não sou como um personagem. Eu adoro essa história do meu amigo Carlos Aires, a história que o meu amigo Carlos Aires gosta de contar, do jeito que foi ao médico, e o médico disse: tem uma notícia ruim para lhe dar, tem uma ruim, tem outra pior. Então, me dá ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Eu disse: por que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Eu não penso a vida assim, e, portanto, encerrando, eu alinhavei aqui as minhas conclusões, que são as seguintes. Sobre cada um dos tópicos que eu tratei aqui. Em diferentes partes do mundo, a ascensão do populismo autoritário apresenta ameaças à democracia constitucional, que vive um momento de desprestígio e de descrédito em muitos países. E o desprestígio e o descrédito da democracia constitucional se deve às disfunções da própria democracia, de não ter cumprido as promessas de igualdade de oportunidade e de prosperidade para todos. É da desigualdade abissal e da pobreza extrema que brotam os populismos autoritários. Segunda observação, a revolução tecnológica ou digital transformou as nossas vidas e a comunicação pessoal e interpessoal, democratizando, portanto, a minha visão é positiva, democratizando o acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público. Porém, e paralelamente, trouxe as consequências negativas da desinformação
e dos discursos de ódio e das teorias conspiratórias, a exigir a atuação do Estado para proteger a democracia, os direitos fundamentais e a própria liberdade de expressão. Terceira conclusão, a regulação das plataformas digitais se tornou inevitável no plano econômico, no plano da proteção da privacidade e também para enfrentar os comportamentos inautênticos, coordenados e os comportamentos socialmente, legalmente inaceitáveis online. Essa regulação deve ser parcimoniosa para não comprometer a liberdade de expressão e a fiscalização do setor deve se dar por instituição independente, sem controle governamental. Duas últimas. A inteligência artificial traz promessas de grandes proveitos para a humanidade, da proteção à saúde ao enfrentamento à pobreza. E falam de longevidade também. A capa do penúltimo número da The Economist dizia que a meta agora é vivermos 120 anos. Me deu uma preguiça. Imperativa, no entanto, em relação à inteligência artificial, a atenção do Estado, da sociedade e da ciência para que seu avanço permaneça numa trilha ética capaz de servir à causa da humanidade e não de comprometê-la. E, por fim, em meio a todos os avanços e transformações, a âncora segura para a humanidade continua a ser os valores eternos: o bem, a justiça e a dignidade da pessoa humana. E, portanto, não importa o que esteja acontecendo, a gente não pode se afastar desses grandes valores. Muito obrigado. Agradeço a palestra dos dois presidentes das Cortes Constitucionais de ambos os países. Declaro encerrado o painel e já chamo, sem intervalo, o próximo painel sobre regulação de serviços digitais, ministro Gilmar Mendes, professor Hoffman Rim, Marisa Jimenez Martins e com a moderação do nosso presidente, Beto Simonetti.